Maurício, Oi, boa noite, seja bem-vindo. tudo bom? Satisfação em tê-lo de novo aqui com a gente. Obrigado, boa noite para todos, boa noite para você também. E hoje trazendo esse tema, tão importante, falando sobre as perdas, o luto. E, e o tema da live de hoje, para quem está entrando agora, é perdas necessárias, o luto e seu destino. O que seriam as perdas necessárias, Maurício? Não sei se você Ah, teria alguma coisa antes para falar, mas perdas necessárias diz respeito à ideia que tudo na vida tem um tempo, a nossa natureza é constituída de ciclos e pela questão da temporalidade e das mudanças de ciclo, para que um novo ciclo se inicie, é necessário que um ciclo se finalize. E como a gente lida com os finais dos ciclos determina a qualidade do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. As perdas, elas não estão somente associadas à questão de falecimento, de morte. Existe a perda através de um casamento, uma separação, um divórcio. Existe a perda de um emprego. Existe a perda da saúde ou da ideia de integração do corpo através de um adoecimento. Existe muitas perdas relacionadas a algumas ilusões que a gente se apega. Então, a natureza da vida é a natureza da mudança. E para que haja mudança é necessário finalização. E para que haja finalização é necessário a gente aprender a lidar com a perda de algo para que se ganhe outro algo. Então, é necessário lidar com perdas para poder ter um equilíbrio e para que a gente tenha o aprendizado necessário que as situações da vida cotidiana nos oferecem. E se você me permitir estender um pouquinho, eu gostaria de fazer uma colocação que é uma colocação imperceptível. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a sua vida, o seu dia, ele é polvilhado de escolhas. E cada escolha que você faz corresponde a um ganho e uma perda. Se você escolheu ir pela marginal, você perdeu ir pelo caminho do centro. Se você escolheu o doce, você perdeu de comer o salgado. Se você escolheu um relacionamento romântico, você perdeu a liberdade. Se você escolhe ser solteira, você perde a possibilidade de um relacionamento de segurança, estabilidade. Toda escolha tem um ganho e uma perda. E saber lidar com as perdas é necessário, inclusive, para que a gente faça escolhas, inclusive as escolhas cotidianas, escolhas do dia a dia. E, para que fique bem claro, a nossa vida ela tem no macro uma representação do micro. Uma pessoa que lida bem com pequenas perdas, ela está se preparando para lidar com as inevitáveis grandes perdas que vão acontecer na sua vida. Afinal, a certeza única que todos nós temos é que um dia isso daqui vai terminar. o apego, a pessoa que é muito apegada, a perda sempre é maior. O apego é um subproduto do ego. O ego, um pedaço da sua psique, um pedaço da sua mente constituído
desde a sua mais tenra infância, pelo exemplo dos pais e das pessoas que você conviveu, pela educação que você teve, tanto dentro de casa, quanto na escola, quanto na vida, acabam formando esse pedaço de você tão importante que se chama ego. Esse ego tem como finalidade principal te proteger de qualquer tipo de frustração. E para o ego seria muito gostoso se a gente só vivenciasse ganhos, nunca perdas. Que a gente só tivesse prazer, nunca desprazer. Que a gente só vivesse alegria, nunca tristeza. Mas a nossa vida, ela só é possível dentro da dualidade. Mesmo porque, se o ego pudesse ser atendido, não haveria sentido na nossa vida. Só existe a percepção de silêncio porque existe o barulho. Só consigo perceber a luz por conta da escuridão. Eu só consigo sentir alegria porque algum dia eu já vivi a tristeza. Então, o ego, ela é uma parte da gente que a gente entende, mas a gente tenta controlar, não ser controlada por ele. Porque senão a gente se cristaliza, a gente se engessa num tipo de comportamento contrário à natureza da vida e das coisas. Olha que palé, que conversa filosófica, hein? Você está vendo como nós estamos ficando inteligentes, hein? Fala a verdade, hein? Olha Opa! só, olha o nível das coisas que nós estamos conversando. Então, ainda falando a respeito do apego, quando que o meu ego ele está muito. Esqueci de falar do apego. Olha só, tô gagá. Você me faz uma pergunta, eu respondo outra coisa. Tô parecendo o Paulo Maluf, viu? Você me perguntou do apego, e para explicar o apego, eu comecei a falar do ego, Do ego. e para o ego, o apego é a tentativa de reter coisas que são impossíveis de ser retidas. Então, assim, o apego está baseado na ilusão de que eu possuo coisas que eu não possuo, você está entendendo? Então, assim, nossa, sou muito apegado nas pessoas. Só que as pessoas não são objetos, elas têm a própria vontade e cada um segue a sua vida. Nossa, tenho apego a coisas materiais. Coisas materiais são transitórias. Coisas materiais estão aqui para que a gente usufrua delas, não possua. Afinal, caixão não tem gaveta. E, eu estou muito apegado na minha mãe, no meu pai, no meu marido, no meu filho. Ai, você me perdoa, mas nascemos e morremos sozinhos. Até agora não inventaram um caixão de casal. Então, comece a se acostumar com a ideia de que toda tentativa de apego é uma tentativa infrutífera de tentar reter algo que é impossível. É como você tentar segurar água na palma da sua mão, ela vai escorrer através dos seus dedos e você vai ficar com a mão fechada. E com a mão fechada é um movimento antinatural, porque eu só consigo receber coisas novas se eu tiver com a mão aberta. Quanto mais eu tento segurar, mais eu me fecho para receber aquilo que é meu por direito, merecimento ou necessidade de crescimento e aprendizado. E aí sim finalizo a ideia do apego. Vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos de perda? Vamos, mas antes de chegar aí, eu precisaria falar um pouquinho sobre as perdas naturais que a gente vive. A adolescência, ela corresponde à morte da criança. Então, você vivencia um luto aí. O casamento é a morte da sua vivência de solteiro, da sua liberdade. A paternidade e a maternidade é a morte da sua autonomia e o início de uma vida com a responsabilidade de amar, educar e preparar um ser para a vida. A menopausa e a andropausa
é a morte ou a perda da minha fertilidade. O envelhecimento é a morte da minha jovialidade. A morte é a despedida desse corpo físico. Mas para cada um desses, como eu disse, em vez de você focar naquilo que está sendo perdido, você pode estar focando naquilo que está sendo ganho. Existe na adolescência a perda da criança, mas o nascimento de um adulto com individualidade, autonomia e liberdade. O casamento é a perda da liberdade de solteiro, mas é a evolução para uma vida compartilhada. A paternidade e a maternidade é a perda da sua autonomia, de um egocentrismo, uma vida baseada em você, mas é o maior aprendizado de amor que uma pessoa pode ter, que é oferecer o melhor de si para o seu filho. A menopausa e a andropausa é o final de uma fase de fertilidade, mas ela inaugura uma outra fase, que é uma fase de satisfação e aproveitamento da continuidade da vida, ou seja, a colheita de tudo aquilo que eu plantei. O envelhecimento é a perda da vitalidade, mas é a aquisição do amadurecimento que vai me causar a oportunidade de absorver e de viver da forma mais plena. E é o momento onde você, que está me escutando, pode ter a maior valorização de todas daquilo que é o que existe de mais caro, que é o seu tempo. E a morte desse corpo, é simplesmente o desligamento da sua consciência ou da sua alma para que ela possa continuar vivendo e evoluindo em outras dimensões que hoje estão até fora do nosso entendimento, certo? Então, existe a perda através das mudanças de fase, existe o luto, existe, mas existe sempre um ganho igual ou superior para cada perda que a vida nos apresenta. E esse entendimento muda completamente o contexto. Em vez de eu me amedrontar com encerramentos de ciclo, eu posso me excitar em não ver a hora de continuar nesse processo de mudança, de evolução. Eu quero ser essa metamorfose ambulante aí, porque é aí que está a vivência mais rica e mais integral. Apego e repetição são características de alguém que não vive, somente sobrevive e tenta segurar algo que não é passível da nossa condição de conseguir segurar, que é a passagem do tempo e a mudança dos ciclos que naturalmente acontece. Me perdoa, qual que era a sua pergunta mesmo? Não, ainda vou falar um pouquinho a respeito disso. Você acha que todas as... Que nem, a gente já nasce tendo perda, né? Porque a hora que você saiu do quentinho ali da barriga da mãe e veio para o mundo, já foi a primeira perda. A gente pode considerar já. Depois, se a gente vai pensar, tem várias perdinhas, né? A criança que fica com o dedo na boca, tal, que a mãe fica, não, você tem que tirar o dedo, você tem que tirar a chupeta. Para a criança, aquilo é uma perda absurda, que é a única coisa que ela tem ali, a questão oral dela naquela fase, né? Então, essas fases a gente já começa a considerar como perdas. E, assim, pode ser que essa fase não trabalhada pode levar mais para frente a não saber lidar com as próximas perdas? Eu expliquei agora há pouco que existe uma parte da gente que gostaria muito que a perda não existisse, que é o nosso ego. E o nosso ego, como eu expliquei, ele é moldado no nosso crescimento, através do exemplo dos nossos pais, daquilo que eles ensinam, daquilo que eu aprendo na rua, daquilo que é a cultura do lugar onde eu estou vivendo, tá certo? Se eu estou submetido a exemplos paternos, aonde existe um medo ou negação da perda, naturalmente eu vou absorver. Se, por outro lado, a condição paterna e materna tenta me proteger das perdas,
ela pode estar tirando de mim a capacidade de desenvolver a força de lidar com algo que é natural e necessário, que é a perda. Eu vou contar o caso de um paciente com 54 anos que estava vivendo um conflito muito grande. A mãe dele estava fazendo um tratamento de câncer e esse sujeito, durante a sua vida inteira, nunca, em 54 anos, esteve num velório. Porque papai e mamãe achavam que isso não era coisa de criança. E quando ele ficou adolescente, cresceu, os pais também achavam que seria algo negativo ele ir num lugar desse. E ele acabou desenvolvendo essa aversão pela morte em si, pelo velório, pelo ritual de finalização que é feito ali no cemitério da saudade. Só que naquele momento, vivenciando uma situação de câncer da mãe, ele antevia a possibilidade de morte. E a queixa dele, que veio ocasionar a procura pelo atendimento psicológico, foi uma: eu estou completamente aterrorizado com a possibilidade da pessoa que eu mais amo, que é minha mãe, morrer, e eu não consegui ir no velório dela por medo e fobia. Então, para vocês verem, uma coisa pequena que parece boba tem consequências indeterminadas e consequências que a gente não pode medir para o futuro de uma pessoa até quando. E Paulo da morte, dos velórios, não poupou só disso, poupou ele de muitas outras frustrações, causando e criando uma pessoa com muita dificuldade de enfrentamento de outras perdas. Ou seja, baixa tolerância à frustração, dificuldade de lidar com limites. Então perceba o quanto que a boa vivência das perdas acaba estruturando um psíquico, um emocional fortalecido para que a pessoa lide com aquilo que acontece no mundo real. Educar e preparar para a vida. E, às vezes, os pais, na tentativa de proteger demais os filhos, acaba criando alguém incapaz de viver a vida real lá fora. Só que essa bolha, ela não dura para sempre. Chega uma hora que, inevitavelmente, essa bolha se abre. E aí acaba ficando mais caro do que se tivesse havido a exposição amorosa e acolhedora da perda pelas pessoas mais importantes, que são pai e mãe. E como falar para uma criança, por exemplo, que um ente querido, né, um tio, um avô faleceu, e como levar uma criança, porque aí, você pode oferecer para uma criança de 6, 7 anos, você quer ir ver o vovô lá? Ou não? Sem dúvida. Deixa a vontade da criança. Pode. Claro que pode. Qualquer informação a ser dada por uma criança, ela tem que ser uma resposta a uma curiosidade. E a medida da resposta que eu vou dar à curiosidade do meu filho está baseada na resposta dela a essa informação e até quanto que ela quer saber ou entender ou tem condição de lidar para isso. Dá para entender isso? Uhum. Exemplo. Mamãe, uma criança de 3 anos, 3 anos e meio. Mamãe, como é que eu nasci? Uma mãe pode pensar em explicar como é que funciona um coito sexual entre um homem e uma mulher, mas simplesmente ela pode falar: você veio da barriga da mamãe quando o papai e mamãe estavam namorando. Se a criança falar, tá bom, virar as costas e for brincar, é a informação suficiente que ela precisava. Eu não vou falar para ela que ela nasceu de um pé de repolho, nem que a cegonha trouxe. Porque isso é idiotização, certo? E agora, eu estava dando risada, porque eu me lembrei de uma história sensacional. Uma mãe, quando
a vovó morreu, ela chegou e falou assim, nós estamos tristes porque vovó virou estrelinha. Aí depois teve mais uma morte da família, do vovô, mas da parte do papai. O que aconteceu? Vovô estava velhinho, virou estrelinha. Depois de um tempo, essa criança começou a manifestar uma fobia. Todo dia que ela saía de casa, à noite, e não tinha nuvem no céu, ela começava a chorar, ela olhava para cima e falava assim, ó, olha quanto morto que tem lá em cima. Parece brincadeira, não parece? Mas tem lógica, não tem lógica? Se o vovô Total. morreu e virou estrelinha, a vovó morreu e virou estrelinha, esse monte de estrelinha é um monte de gente É morta um que está monte lá em de gente cima. morta. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente está tendo uma puta ideia e estou ajudando, e eu estou criando, através de uma fantasia, uma coisa que pode causar uma confusão, tá certo? Então, a morte ela é explicada através da ausência. E essa ausência está de acordo com a condição dessa criança de lidar com isso, de acordo com a proximidade ou não disso. Mas o entendimento, como eu disse, varia de idade para idade, caso por caso. Obviamente, uma criança hoje, com seus 6, 7 anos, ela já tem uma condição suficientemente clara e já enfrentou perdas, inclusive já teve contato com a morte através de todos os conteúdos que ela consome. Afinal, não existe um mínimo desenho da Disney, da Nickelodeon, onde ninguém morreu, tá certo? Então, a morte já faz parte do seu repertório, certo? E tem que ser levada com naturalidade. E aí, faço questão de apontar. A educação religiosa, independente de qual denominação, tem um caráter fundamental para poder instituir na cabeça da criança um tipo de alento com relação à perda por morte. Então, se você é católico, primeira comunhão. Se você é evangélico, escola dominical. Se você é espírita, como é que chama? Evangelização infantil. E aí vai, porque é justamente nesse lugar que é trabalhado, de acordo com a sua crença, qual é a condição daqueles que nos deixam fisicamente, mas continuam existindo em consciência, em alma, espírito, ou naquilo que você vier chamar. E a criança precisa dessa vivência. E aí você me pergunta, é ruim levar essa criança para um velório? Obviamente, cada caso é um caso. E no caso de um velório de um jovem por acidente, aonde existe uma choradeira, um desespero, é um ambiente insalubre, doentio para uma criança pequena ficar. Mas um velório de um idoso, aonde as coisas estão estabilizadas, as pessoas estão tristes, mas estão vivenciando, já é a introdução à ideia de que a passagem, a morte, ela tem uma ritualística que tem como finalidade homenagear aquela pessoa. E é justamente nessa homenagem que se processa no inconsciente da criança a finalização daquele laço. Não ir ao velório acaba sustentando uma ideia, uma imagem de que aquela pessoa não morreu, ainda de alguma forma está aqui. E isso pode ser prejudicial para o seu psicoemocional, alimentando expectativa de quê? De retorno. Quando que a vovó volta? Faz tempo que ela não vem aqui. E aí algumas famílias, por medo ou por inabilidade, ela está viajando, vai demorar. Mas quando? Por quê? Ela não ama mais a gente, por isso que ela não vem aqui. Percebam, às vezes na tentativa de aliviar, acaba se piorando uma situação. E para tentar não enfrentar um problema, eu crio 3 ou 4 ali. Então, procure informações, busque pessoas que possam lhe orientar e, naturalmente, com variabilidade de acordo com a idade da criança e a condição emocional dela. É só a idade? Óbvio. Tem crianças de 6 anos que são extremamente maduras.
E tem crianças de 10 que são extremamente imaturas. Então, tudo tem a ver com individualização. Cada caso é um caso. Agora, eu lembrei que quando minha sobrinha era pequenininha, eu levava meu carro para lavar num lava-jato ali perto do cemitério. E ela tinha 3, 4 aninhos. E eu falava para ela, Gi, vamos passear no cemitério. E daí eu fui acostumando ela com o cemitério com uma imagem bonita. A gente ia lá, a gente via as esculturas, a gente via. Ah, tem gente morta? Aqui tem, mas olha que lugar bonito que é, olha que lugar legal que a gente vem depois, para tentar mudar esse olhar de uma coisa pesada, né, que a gente tem. Então, O velório e o cemitério são rituais e que têm uma conotação muito mais materialista, sabe, Luciane? A minha sugestão é a introdução da educação religiosa para a criança, porque a morte ela passa a ter um significado de transição, de mudança de estado, de passagem. Qualquer religião, ela acredita na sobrevivência da alma. E a partir do momento que o meu filho vai frequentar, como eu disse, a primeira comunhão, a escola dominical, ele aprende que isso daqui é só uma casca, que aquilo que está dentro é imortal e laços de amor não se desfazem. E esse tipo de coisa é o que justamente alenta. Aliás, antropologicamente, não teologicamente falando, a religião ela foi criada, de acordo com a antropologia, para a gente lidar com a morte. Agora, a teologia não. A teologia explica que a religião é a necessidade de conexão da gente com o nosso Criador, tá certo? o Felipe escreveu aqui, não fui ao velório da minha avó, preferi lembrar dela, do legado que ela deixou para mim. Tem gente que prefere lembrar do jeito que era mesmo, né? Do que ir lá e tá tudo bem, né? Não tem receita, não tem certo ou errado, cada um a partir da sua escolha. O tema de hoje que nós estamos tratando é a necessidade da gente entender que as perdas fazem parte da vida de todo ser humano e que, por mais que eu tente fugir, isso só vai me causar desequilíbrio. Eu posso não ir no velório da minha avó, desde que eu aceite a perda dela. E se eu aceitei a perda, indo ou não indo, não tem julgamento nenhum, sem problema nenhum. Cada um vai ter. A questão toda que nós estamos aqui tratando é o quê? É a gente não negar as perdas, porque as perdas, elas são elementos constituintes da nossa vida e vivenciar a perda é algo necessário para a nossa evolução. E os tipos de perda? Destinos das perdas, você quer dizer? Isso. Vamos falar da perda mais aguda, que é a perda da morte, certo? Mas pode ser uma separação, pode ser a perda de emprego, pode ser a perda da saúde, pode ser qualquer coisa. Mas existem 2 destinos possíveis. O primeiro destino é a possibilidade de elaboração sadia dessa perda. O entendimento que aquela pessoa terminou, encerrou a missão dela e agora o corpo dela fica e ela continua vivendo onde quer que seja, de acordo com a minha crença, em outra instância e que isso é natural. Naturalmente, isso vai me causar uma dor. E essa dor se chama dor do luto. Na medida que eu vivencio as fases do luto, assimilo com naturalidade essa perda, eu acabo chegando àquilo que a gente chama de aceitação. Então, o primeiro caminho, que é o saudável, é aceitar a perda. O segundo caminho, que é o caminho negativo, é não aceitar a perda, é mergulhar no fracasso dessa aceitação e cair em melancolia e em tristeza. Investir a nossa energia não em outros objetos, mas investir em alimentar a dor da perda. Porque nós temos uma energia vital. Você pode chamar ela
a psicologia chama de libido. Essa energia vital, se eu investir em superar, em buscar outros objetos, buscar outras atividades, buscar outras vivências, essa energia é canalizada para superação, para cima. Mas eu posso escolher colocar essa energia para retroalimentar o sofrimento. Pegar toda a minha energia e começar a ter dó de mim, a me sentir um coitado, uma vítima, a incentivar e alimentar a dor da perda. E aí a gente cai para a melancolia, que é o fracasso do luto, certo? Então, os dois caminhos, os dois destinos para a perda ou superação pela aceitação ou o fracasso pela melancolia e a entrega, certo? E quando a pessoa, que nem eu tenho um conhecido que ele fala que ele se sente muito culpado hoje e ele acha que ele poderia ter feito muito mais pelo pai que faleceu do que ele fez. Apesar de que a mulher dele fala que não, que ele fez o que ele poderia, que ele morava fora, ele morava em outra cidade, então ele ajudava na medida que ele podia. Mas aí depois que o pai foi, ele falou assim, nossa, eu poderia ter estado mais do lado dele. Então, hoje ele tem esse conflito. Vocês podem não se satisfazer com essa explicação, mas cada crença que você possui na sua cabeça foi um aprendizado que você teve por observação ou por alguém que falou coisas para você. A culpa é um aprendizado errôneo, é um aprendizado destrutivo, é um aprendizado que julga e pune você mesmo. E na maior parte das vezes, esse julgamento e autopunição, ela é injusta, porque depois do ocorrido, eu olho para trás, para aquilo que já aconteceu, e eu posso dizer que eu deveria, naquele momento, o que eu dei, o que eu fiz, era o melhor que eu tinha. É fácil eu olhar depois que tudo passou, das consequências, e julgar o meu eu do passado. Mas isso, além de ser um erro, é falta de caridade. Erro por quê? Porque a cada dia, a cada momento, a gente não está na tentativa de prejudicar ninguém, nem de ser faltante com ninguém. Nós estamos aqui lutando contra as nossas dificuldades e deficiências, estamos tentando fazer o nosso melhor, estamos tentando escolher sempre aquilo que é o mais acertado. E se eu estou fazendo isso hoje, ontem eu também estava, há um ano também estava, há 5 anos eu também estava e há 10 anos. Lamentar por uma escolha do passado é algo totalmente infrutífero, que não tem nenhum tipo de ganho, que simplesmente acaba diminuindo a tua autoestima, tirando a tua paz, se autorrecriminando. Se por um acaso você cometeu um erro real, você pode observar hoje, se arrepender do seu erro e se propor a não errar o erro novamente. Mas se culpar é algo tremendamente improdutivo e destrutivo. Na verdade, a culpa é uma ficção judaico-cristã que foi inventada e implementada com a finalidade de controlar e manipular as pessoas, porque existia alguém que poderia, através de um ganho, te oferecer a absolvição dessa culpa. Se você olhar as filosofias, as religiões e a cultura oriental, não existe a culpa. Existe o arrependimento e a reparação. Nunca a culpa. Porque a culpa é ilógica para um oriental. Já o ocidental, dentro dessa condição hierárquica,
ele acaba reproduzindo a culpa e, sem querer, às vezes involuntariamente, transmitindo por hereditariedade, observação, para os seus filhos, uma coisa que erroneamente ele também aprendeu e faz mal para ele. Muito complicado isso? Tudo é muito. Tem E muito não a ver se trata nem de se perdoar, tá? Porque os erros que eu cometi no passado não cabem perdão. Eu não errei porque eu quis. Eu não errei na intenção de prejudicar. Eu não errei na intenção de causar dor. Eu não errei na intenção do dolo. Eu errei porque era o melhor que eu podia fazer. Agora que eu estou 20 anos mais velho, eu olho para trás e vou me culpar e me torturar por conta disso? Isso é ilógico. Não é inteligente. Não é nem caridoso. A gente dá o que tem de melhor, né? As nossas escolhas Sempre. em cima Sempre. do que a gente tem de melhor para dar o hoje. Amanhã Sempre. você pode ver que de repente não era tudo aquilo, mas era o melhor que você tinha na época, com as Exato. ferramentas que você tinha. Exatamente. Então, assim, cultivar a culpa é impor a si mesmo um sofrimento que não lhe agrega absolutamente nada. Esquece isso e quando você estiver sentindo essa culpa, pensa, eu fiz o que eu podia fazer naquele momento, eu dei o que eu podia dar. Ah, mas se eu tivesse outra chance. Bom, aproveita as pessoas que estão à tua volta e faça com elas aquilo que você acha que deveria ter feito lá. Mas se culpar pelo que já aconteceu, passado não volta atrás. Volta. Águas passadas não movem um moinho. Isso é sabedoria. Com certeza. Vamos falar sobre as fases do luto? Isso é importantíssimo. Vamos lá. E cada um passa por um período pessoal, né? As fases, Maurício. Então vamos lá. Obrigatoriamente, existem 5 fases do luto. Existe uma autora que é unanimidade na psicologia, no estudo do luto, Elizabeth von Franz, e as fases do luto foram determinadas por ela, tá certo? E por mais que você queira, não tem como negar essa realidade. Ela realmente acertou e ninguém conseguiu nem acrescentar nem tirar nada dos estudos dela sobre o luto, certo? E, segundo ela, o luto, ele se processa, seja ele qual for, em 5 fases. A primeira fase é a negação. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. A segunda fase é a negociação ou barganha, aonde eu tento usar de artifícios para reverter a perda e fazer com que essa perda se encerre, ou não aconteça, ou volte para trás. A terceira fase é a fase da raiva, ou a da revolta, que aí eu sinto raiva de Deus, raiva da outra pessoa, raiva de terceiro, raiva do médico, raiva do político, raiva de mim através da culpa, raiva dele por ele ter morrido, seja lá o que for. A quarta fase é a fase da introspecção, que alguns chamam de depressão, que se confunde com a doença. Então, eu chamo de introspecção. É a fase que você olha para dentro, e é aí que é a fase da tristeza. É a fase que você percebe a falta que aquilo ou aquela pessoa causa em você. Que você percebe o buraco que fica. Vencida essa fase, a gente chega na quinta fase, que é a aceitação. Aceitação é esquecer? Não. É eu lembrar sem dor. É lembrar com saudade. É entender que um pedaço disso ou dessa pessoa mora dentro de mim. Porque eu sou a soma de todas as pessoas que passaram na minha vida. Eu sou a soma de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu vi, de tudo que eu aprendi. Então, essa pessoa morreu, o meu casamento acabou, esse emprego foi embora, mas existe um tanto disso ainda morando dentro de mim e me compondo naquilo que eu sou. E quando eu acho isso dentro de mim, eu já estou vivendo a aceitação. E não é que eu não sinta falta nem saudade, mas a dor já não é algo que venha a me causar um incômodo. E aí eu vou exemplificar de algumas formas.
Então, vamos colocar como se fosse uma separação. Então, o sujeito chega para a esposa e fala assim, olha, eu te amo como pessoa, mas como marido e mulher a gente não funciona mais, já faz tempo, a gente está vivendo como amigos, a gente nem conversa mais, a não ser coisas práticas aqui. Nessa hora, a mulher não acredita. Não, não pode ser, você pode estar brincando, ele está numa fase, ele deve estar se apaixonando por alguém, deve ser outra, é a negação. Eu não aceito essa realidade. A segunda fase é a fase da barganha. Olha, o nosso casamento ainda tem jeito. Vamos sair, vamos viajar, vamos fazer uma terapia. Eu vou ser melhor para você, eu vou fazer academia, eu vou parar de reclamar, eu vou fazer cabelo de loiro, eu vou fazer silicone, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou fazer uma promessa. Eu vou andando a pé para a Aparecida do Norte, se você voltar para mim. É a fase da negociação. Visto que não deu negociação, aí vem a raiva. E aí a raiva pode ser quem? Raiva dele que me largou. Raiva delirante ou imaginatória, fantasiosa. Ele me largou porque o outro amigo dele se separou também. E ele agora vai querer ficar... Não, largou porque o casamento acabou. Não põe a culpa no outro. Ah, largou porque está gostando de outra. Não, não está gostando de ninguém. Ah, então a raiva é por mim. Nossa, eu sou uma porcaria, eu não valho nada, eu devia. Que não deixa de ter um tanto de culpa. E a culpa é a raiva de mim mesmo. E aí eu vou me torturar com essa culpa. Passada a fase da raiva, aí vem o vazio. Nossa, tenho 50 anos e vivi 30 anos com ele. Nossa, eu vivi 20 sozinha e 30 com ele. Quem sou eu? Aí vem a fase do buraco. Quem sou eu sem ele? O que vai ser da minha vida? Eu só sei ser casada. E aí aquele vazio, aquele buraco, aquela solidão. Passada essa fase, deixando essa dor doer, ela vai embora. E aí eu começo a investir em quê? Agora eu aceito essa condição e vou começar a fazer alguma coisa. Vou cuidar de mim, vou buscar sonhos, vou ter metas, vou fazer projetos de vida. Agora vou desfrutar de uma nova realidade ou até procurar uma outra pessoa, se eu quiser, se eu achar que eu vivo melhor com uma outra companhia, mas é um investimento. E aí entra a superação dessa fase de introspecção e eu já entro na aceitação, tá certo? Mas de uma forma resumida, eu atendo e atendi nessas décadas uma quantidade enorme de pessoas enlutadas. E eu posso dizer que eu tenho uma especialização nisso, porque foram atendimentos muito bem sucedidos, onde eu tive a grata satisfação de auxiliar essas pessoas a passarem dessa fase. Então, o que eu vou te falar é fruto de uma experiência de sucesso. A única forma de superar o luto é deixar a dor doer até que ela vá embora. Quanto mais eu brigar com a dor, quanto mais eu negar a dor, quanto mais eu entorpecer a dor com remédio, com bebida, com álcool, com droga, mais essa dor vai continuar comigo. Então, qual é o trabalho de um psicólogo com um enlutado? É segurar na mão dele enquanto ele está sofrendo. Se ele está com vontade de chorar, ele chora. Se ele está com vontade de ficar na cama, ele fica. Mas o dia que ele não está, ele levante e vá fazer alguma coisa. E viva cada fase dessa dor. Porque assim que toda dor estiver doída, essa dor acaba perdendo sentido. E eu uso uma metáfora muito simples, mas que ela é muito verdadeira. A dor do luto é como um chiclete que você coloca na boca. Você mastiga, e no início ele tem um gosto muito forte. E você vai mastigando, mastigando. Depois de um tempo, você olha e fala assim, ué, eu não estou mais com o chiclete na boca. Eu devo ter cuspido lá atrás. Por quê? Porque ele perdeu o gosto. A dor do luto é assim. Num determinado momento que você nem sabe qual é, você já parou de sofrer pelo objeto perdido e ele só lhe causa a falta e a saudade, que é a vivência positiva de aceitação. Certo? E o tempo? Não tem um tempo certo de cada fase. Tem? O tempo de cada fase varia de pessoa para pessoa. E nessa ordem, eu posso regredir ou avançar.
Eu posso estar na fase da introspecção e regredir para a fase da barganha de novo. De repente me dá os 5 minutos e aí eu quero ir voltar lá na empresa e pedir meu emprego de volta. Pedir, pelo amor de Deus, para eles aceitarem a trabalhar. Você está entendendo? Então, assim, eu já estou na fase da introspecção, de repente eu começo a sentir raiva novamente. Ou, do nada, eu acordo um dia mais cansado, deprimido, e falo assim, eu não acredito que isso pode estar acontecendo comigo. É um sonho. Eu vou abrir a porta, ele vai entrar por ela. É a negação novamente. Então, existem variações e trânsito nas fases do para cima ou para baixo. E o tempo de cada fase varia de pessoa para pessoa, com características pessoais, características da perda, tamanho da importância. Mas o tempo total de luto, segundo essa autora, que é referência mundial, é no mínimo 1 ano. Ah, mas por que 1 ano? Ela deixa muito claro que 1 ano é o tempo mínimo de você viver todas as datas sem o objeto perdido. Então, é o primeiro Dia dos Pais, o primeiro aniversário dele, o primeiro Natal, a primeira Páscoa, o primeiro aniversário de casamento. Uma dor tremenda. Mas na segunda vez, essa dor que era desse tamanho passa a ser desse. Por quê? Porque ela já não é mais inédita. Eu já senti, eu já sei o que esperar, e quando eu passo, é ruim, mas não é a mesma dor quando eu estou enlutado. Então, 1 ano é o tempo que é o tempo natural mínimo de um luto. Pode ser antes, depende do quanto era importante, depende da tua resiliência, depende da tua proposta. Pode demorar um pouco mais? Depende de tudo isso daí. Mas se demorar muito, sugere-se a busca por um profissional que vai ajudar você a vivenciar e superar o luto e tentar descobrir qual é a causa de você não querer, mesmo inconscientemente, vivenciar essa superação ou não achar que você merece superar esse luto. Porque algumas pessoas acabam se autocondenando a um luto eterno, certo? Por escolha. E como diferenciar uma tristeza normal do luto de um luto adoecido, uma tristeza que chega a ser meio patológica, que é de uma pessoa que não sai mais dali? Não tem como diferenciar, porque cada pessoa tem um nível de sensibilidade. Eu atendi uma paciente que, na morte do cachorrinho dela, ela teve uma dor de luto que eu nunca vi na minha vida inteira alguém sofrer tanto e chorar tão intensamente e tão sinceramente. Aí você vai julgar? Nunca. Um psicólogo nunca julga. O que eu analisei? Que ela tinha um nível de sensibilidade muito desenvolvido e que ela tinha um amor e um apego muito grande por esse animal. E aí o sofrimento foi vultuoso, você está entendendo? Posso classificar como patológico? Não. O luto normal, porque essa pessoa é uma pessoa sensível. Agora, classificamos como um luto patológico quando, passado o tempo da dor, essa pessoa tem por escolha não investir em outros objetos e investir no luto e na perda. Ou seja, continuar falando, continuar cultuando, continuar se apegando, se vitimizando, continuar, de alguma forma, se alimentando dessa dor. Aí sim nós estamos falando de um luto patológico. Quem é que consegue fazer isso? Normalmente é um profissional. Um leigo não tem essa capacidade e um profissional nunca faz isso de forma assim rápida. É necessário uma boa de uma avaliação para poder justificar se aquela dor é uma dor justa ou é uma dor que está além do que deveria ser, certo? E quando que eu posso encaminhar essa pessoa com essa tristeza para um psicólogo? Quando que eu sei a fase que aí eu já acho que não é mais normal, que ela não vai conseguir lidar com isso sozinha?
Ou Não, ela que tem que eu ver? não, eu não encaminho para um psicólogo só lutos patológicos. Eu posso encaminhar para o psicólogo Qualquer luto. qualquer luto. Por quê? Porque se for um luto onde a pessoa tem um equilíbrio, uma tranquilidade e vai vivenciar, ele pode fazer esporádico para ver esse andamento, se ele está bem posicionado, se isso está adequado, se não está, para ter uma referência, alguém a quem recorrer quando a dor bater muito forte, ou se existe uma tendência dessa perda ser uma perda irreparável e essa pessoa cair na melancolia, aí nesse acompanhamento isso já vai ser diagnosticado e tratado da forma adequada, de forma só psicoterapêutica ou até com o auxílio de medicações. Ah, mas com que finalidade? Uma finalidade extrema, tá certo? Porque o luto por si só ele precisa ser sentido e vivido, tá certo? O luto, ele pode paralisar ou ele pode transformar uma pessoa, né? E como que eu consigo... não, o que significa integrar essa perda ao invés de superar essa perda? A superação é a vivência investindo em outras coisas na vida que não seja cultivar a dor da perda. Isso é superar. Integração é um movimento que é independente de superação. É o reconhecimento que algumas pessoas conseguem fazer do pedaço do objeto perdido que ainda vive e vai continuar vivendo dentro dele. Por exemplo, o meu avô materno, ele era cozinheiro. Eu vi desde criança ele cozinhar. Quando ele faleceu, eu senti a dor da perda do meu avô. Hoje, todas as vezes que eu vou para a cozinha e eu cozinho por prazer, por hobby, eu sinto que um pedaço dele está vivo dentro de mim. Eu sinto saudade dele, eu sinto a presença dele, eu sinto o quanto que ele foi importante e faz parte. E um pouco dele não está só nessa atividade. Um pouco dele está no amor que eu coloco na comida e também acaba sendo passado para as pessoas que comem a comida que eu faço, porque eu aprendi com meu avô. Então, a integração diz respeito a você incorporar o objeto perdido como algo que lhe compõe positivamente. A superação é simplesmente o ato de investimento em outros objetos. Podem estar juntos ou podem estar separados. Entendi. A gente está no finalzinho, né? Não sei se você teria mais alguma coisa Deixa eu ver se eu tenho mais para... alguma coisa para falar. Aqui o Jorge escreveu. Opa, deixa eu ver se eu consigo pegar de novo aqui. Parabéns pelo tema. Está sendo uma noite com excelente conteúdo e informações. Tenho certeza de que me tornei mais fortalecido e melhor. Que bom, Jorge, a gente poder estar ajudando e contribuindo, né, com esse tema. Vou comentar aqui uma das questões da modernidade que tem a ver com o tema. Segurem os queixos aí. Uma indústria americana desenvolveu um site de inteligência artificial onde você faz um cadastro nesse site e paga $200 iniciais. E você manda para esse site, por exemplo, o Facebook, o endereço do Facebook da minha esposa falecida. O Instagram, o endereço do Instagram da minha esposa falecida. Manda um link do WhatsApp da minha esposa falecida com as minhas conversas, contendo os áudios e no Instagram e Facebook, os vídeos, as fotos.
Eles transformam todos esses perfis e criam um avatar digital da minha esposa falecida. E por US$ 40 por mês, eu posso acessar um número de telefone e do meu celular eu ligo. E ela atende com a voz dela do outro lado, reproduzindo os conteúdos das nossas últimas conversas. Se eu posso fazer uma chamada de vídeo e vai aparecer um avatar ou uma figura de inteligência artificial simulando a imagem dela. Por ser inteligência artificial, é acumulado as nossas conversas pós-morte e pré-morte antes. Então, eu ligo para ela e eu falo, oi, amor, tudo bem? Oi, Maurício, tudo bom? Você foi no oftalmologista, que nem você tinha falado semana passada? Fui. E aí, o que que deu? Ah, deu que eu vou ter que aumentar o grau do óculos. Poxa vida, se cuidem, muito importante. E tudo isso armazenado com continuidade. Isso já está disponível nos Estados Unidos. É um avatar de uma pessoa falecida através da inteligência artificial. Isso está sendo analisado e criticado pelos psicólogos, porque isso seria a negação da morte através de um delírio, de uma mentira, dificultando o desapego, o desprendimento. Mas isso já está acessível para quantas pessoas? É ela? Não. É a imagem dela? Não. É uma inteligência artificial que pegou todas as informações das redes sociais e das conversas e criou algo mais parecido possível. Para quê? Para que eu, aqui na modernidade, através de dinheiro, consiga reverter o meu luto e fingir ou delirar, algo quase enlouquecido, quase psicótico, me relacionando ainda com uma pessoa falecida, como se ela estivesse viva, mas na verdade é uma inteligência artificial. Louco, não é? E não deixa a pessoa lidar com a perda, né? Não, E é uma coisa, das coisas que a gente está observando hoje, em todas as fases, tem essa tendência de não deixar mais as pessoas a lidar com a perda, né? Luciane, a palestra de hoje é perdas necessárias. É necessário lidar com perda. Então, esse site, ele é a tentativa de você, através de dinheiro, tentar burlar a perda da morte. Mas aí eu vou mais longe. Estou na Marginal aqui, do lado de cá do Rio. Passo ali pelo skate, passo pelo Paraty. Quando eu chego no semáforo entre a Marginal e a Avenida da Saudade, num poste, tem um cartaz escrito assim, mãe no sei o que lá, trago o seu amor de volta, mesmo que ele não queira, telefone tal. Então, mesmo que ele não queira. Então, você vê, o dinheiro e uma suposta espiritualidade, que nós sabemos que é um estelionato, tá certo? Prometendo a reversão dessa perda, mesmo contrário ao livre-arbítrio do outro, tá certo? Então, essa é a sociedade de doidos que nós estamos vivendo, que não querem e estão dispostos a pagar para não lidar com a natural condição da perda, e todos nós temos que iniciar, tá certo? E se eu pudesse finalizar de uma forma triste, mas verdadeira, a quantidade de casos onde o sujeito recebe a comunicação que o casamento terminou e ele, não aceitando, vai lá e comete um feminicídio, é um sujeito que não foi preparado para lidar com a perda. Quando falaram não para ele, bom, se ela não quer ficar casada comigo, não vai viver. Ele vai lá e atira, tá certo? Então, esta é a sociedade que precisa aprender a lidar com as perdas necessárias. Porque isso faz parte da vida. Desculpe encerrar de uma forma tão impactante, mas só um alerta do contrário do que a gente gostaria, da questão do amadurecimento emocional,
que cada um de nós tem que ter com relação à ideia que você que está ouvindo em casa, nós não podemos ter tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. E existe uma pequena parte de coisas que eu controlo, mas existe um tantão de coisas que estão fora do meu controle. Se eu aceitar isso, a minha vida vai transcorrer como um rio que flui. Mas se eu negar isso, eu estou negando a realidade da vida, estou causando ressentimento, revolta, desespero e perda. E não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo seja feliz e que cada dia que passe gere o amadurecimento necessário para você ser uma pessoa mais sábia, mais madura. É uma porcaria ficar velho, mas é maravilhoso ficar velho por conta da sabedoria e da maturidade. Sem dúvida. Pegando o gancho aí que você falou, o luto é parte da vida, ele é parte da vida, mas não precisa ser vivido sozinho, né? Que complemento maravilhoso. O orgulho, muitas vezes, tira a possibilidade das pessoas de exercitarem uma das coisas mais importantes, que é o aprendizado em convivência, em comunidade. O ser humano é um ser social, tal qual a formiga e a abelha. A gente vive em sociedade e comunidade. Hoje, eu empresto o meu ombro para você chorar aqui. Amanhã eu vou precisar do seu, Luciano. E é assim. Só que o orgulho não. Eu tenho que enfrentar isso sozinho. E aí o que acontece? Ladeira abaixo. Então, humildade é o quê? É pedir ajuda. Olha, agora, hoje, temporariamente, estou precisando. Humildemente te peço ajuda. Isso é sinal de crescimento. Sem dúvida. Gratidão, Maurício. Tenho certeza que acrescentou muito aí. Pessoal aqui elogiando bastante. Muito importante refletir sobre as perdas que vivemos durante a vida. A Rosane falou. A Vanderleia também achei muito bem explicado. Gostei de ouvir e aprender muito mais. Deus ilumine sempre vocês. Obrigado. E é isso. Gratidão a todos. Maurício, até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Obrigado a todos. Uma boa noite para todo mundo, tá? Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Tchau.